E aí, bora mergulhar de cabeça numa das histórias mais densas e humanas do livro de Gênesis? É uma narrativa que se desenrola em 3 atos: um encontro inesperado, uma promessa que desafia a lógica e, por fim, uma negociação pela própria alma de uma cidade. Vamos lá? A nossa história começa aqui. Imagina só a cena. Sob o sol forte do meio-dia, Abraão está sentado na entrada da sua tenda. O calor é quase palpável. É um cenário de total tranquilidade, de rotina. Mas essa paz toda está prestes a ser interrompida. E aí, do nada, Abraão levanta o olhar e vê 3 homens se aproximando. Ele não faz ideia de quem são, mas a reação dele é imediata. Uma hospitalidade extraordinária. E é esse gesto que vai dar o pontapé inicial para uma cadeia de eventos que, olha, ecoam até hoje. E aqui começa o primeiro movimento da nossa análise. O jeito como Abraão recebe esses estranhos. Nossa, isso diz tanto sobre a cultura da época e sobre o caráter dele. Ele não só convida para um descanso, ele se mobiliza completamente. Olha só a urgência e a generosidade. Ele corre, dá ordens rápidas para Sara preparar os melhores pães, escolhe pessoalmente a melhor vitela do rebanho e manda preparar. Isso não é um lanchinho, não. É um banquete, feito às pressas, um baita sinal de respeito. E esse detalhe aqui, gente, isso é crucial para a gente entender a humildade dele. Depois de todo o esforço para preparar a refeição, ele não se senta com os convidados. Ele fica de pé, servindo, garantindo que não falte nada. É a imagem do anfitrião perfeito, sabe? Atento e humilde. Beleza, agora a gente avança, porque o foco muda da hospitalidade para uma promessa. Uma promessa que parece assim simplesmente impossível. E a conversa se volta para a esposa de Abraão, a Sara, que estava ouvindo tudo de dentro da tenda. E então um dos visitantes solta essa promessa monumental. Para a gente entender o impacto disso, é preciso lembrar o contexto. Abraão e Sara eram muito, muito idosos. Isso não era só uma boa notícia, era uma notícia que desafiava todas as leis da biologia. O texto deixa isso bem claro, sabe? Do ponto de vista humano, a possibilidade de ter um filho era nula. A promessa não era só improvável, era absurda. E é justamente nesse abismo entre a realidade humana e a palavra divina que a reação de Sara acontece. E aí vem a reação da Sara. É um riso silencioso, para dentro. Mas olha, não é um riso de alegria. É o riso de quem já se conformou com a esterilidade. O riso que nasce da cicatriz de uma esperança que já morreu há muito tempo. É a reação mais humana possível diante do impossível. De repente, pá, a atmosfera muda completamente. O visitante, que a gente agora entende que é o Senhor, se vira para Abraão e faz essa pergunta que vai direto na alma. O riso interior da Sara, o pensamento mais secreto dela, foi ouvido. A conversa deixa de ser sobre uma promessa e passa a ser um confronto direto com a dúvida. Com medo, a Sara nega. Mas a resposta vem calma, definitiva. Sim, é claro que você riu. Percebe? Não é uma condenação, mas é a afirmação da verdade. É quase um convite para ela encarar a própria descrença. Esse momento estabelece um tema central. Existe alguma coisa impossível para Deus? E é com essa pergunta sobre o poder divino que a narrativa dá uma virada assim dramática. O mesmo poder que pode trazer vida de um ventre estéril é o poder que decide o destino de cidades inteiras. Os visitantes se levantam e o foco muda da promessa para uma família para o julgamento de Sodoma e Gomorra. E esse momento aqui é chave. 2 dos homens seguem em direção a Sodoma, mas o Abraão, ele fica, ele não vai embora. Ele se posiciona pronto para começar um dos diálogos mais ousados e teologicamente ricos de toda a Bíblia. É aí que o Senhor revela para Abraão o porquê daquela jornada. O clamor contra a maldade de Sodoma chegou num ponto insustentável. O julgamento é iminente. A gravidade da situação está clara. E aqui, Abraão se aproxima e faz a pergunta fundamental. E presta atenção, ele não está só pedindo por misericórdia, ele está questionando a própria natureza da justiça. Ele pergunta se o juiz de toda a terra não agiria com retidão. Essa pergunta transforma um anúncio de juízo em um debate sobre o que é justiça. Agora a gente entra no clímax da história. O que acontece a seguir não é uma barganha qualquer.
É Abraão, um ser humano, em diálogo com Deus sobre o que significa ser justo, agindo como um advogado para inocentes que ele nem mesmo conhece. Abraão começa com um número que parece seguro, razoável, e se houver 50 justos na cidade? A resposta do Senhor é na hora: por 50 justos, a cidade seria poupada. Ok, o primeiro princípio foi estabelecido. Mas Abraão não para por aí, não. Mal conseguiu a primeira concessão, ele já pressiona por mais. Sempre com uma linguagem de humildade, mas com uma ousadia impressionante. Ele está testando a profundidade da misericórdia e redefinindo a equação da justiça. A cada resposta positiva, a coragem de Abraão só aumenta. A negociação desce para 30, depois para 20, a tensão vai crescendo a cada nova proposta. Ele está descobrindo ali, na prática, que na lógica divina, a presença de poucos justos tem um poder redentor para toda a comunidade. E chegamos à proposta final. A audácia de começar com 50 e chegar a apenas 10 é de tirar o fôlego. A linguagem dele é de extrema humildade, não se ire o Senhor, mas a sua ação é de uma coragem tremenda, intercedendo até o último momento. E a resposta final é sim, a negociação foi um sucesso. O princípio foi estabelecido. A justiça divina prefere poupar a destruir. A presença de um pequeno número de justos seria suficiente para salvar a todos. A conversa termina de forma abrupta. A negociação acabou. O Senhor parte e Abraão volta para casa. A história nos deixa nesse suspense, sem revelar se 10 justos seriam encontrados. Porque o foco talvez não fosse o resultado, mas o próprio ato de interceder e o caráter de Deus que foi revelado naquele diálogo. E isso nos leva à reflexão final. Abraão não estava negociando por si mesmo. Ele se colocou na brecha por outros, motivado por um profundo senso de justiça. A história nos desafia a pensar: qual é o nosso papel quando nos deparamos com a injustiça? Temos a coragem de falar, de negociar pela justiça, de acreditar que a presença de poucos pode sim fazer a diferença para muitos?